último episódio, Eu não quero te perder pela segunda vez, principalmente agora. ela, focada, sem tremulação na fala, diz: Vê, Jorge, mesmo nesse mundo devastado, você quer ser o meu parceiro para sempre? It's all over, but the cry. And nobody's crying but me. Esse lugar ainda há pouca gente? Não há o que se fazer. Agora mais do que nunca precisamos de soldados. O que precisamos é estarmos sempre em vantagem. O número de soldados não será um problema. O senhor já possui um plano de ação? Desde que não fiquemos desatentos, a armadura resistirá a qualquer tentativa de ataque inimigo comum que nós já eliminamos no passado. Só devemos estar em constante atenção para aqueles que possam ter armas mais poderosas do que os que já enfrentamos. Eu entendo, senhor. Temos muitas coisas nas nossas mãos agora, o senhor e com certeza todos nós das corporações temos muito trabalho para administrar essas ferramentas. Na verdade, não vimos nada ainda do que vamos ter que administrar. Ouve-se um barulho. Um barulho repetido na porta da casa. Carlos, que estava dormindo, acorda com tal som que o incomodava. Ele levanta meio cambaleante e vai atender a porta. Ao abrir, O soldado V. Jorge está. Ele terá que nos acompanhar. Nossa, que frio. Tudo nublado como sempre, mal consigo manter os meus olhos abertos. Mas eu também não consigo dormir com o som desses galopes. Espero chegar logo. Ali está a armadura potente. Todos se preparem e fiquem bem atentos. Vamos parar de se movimentar brevemente. V. Jorge tinha acompanhado mais uma vez os soldados da cavalaria numa expedição incisiva para retornar a armadura potente à base. Carlos não havia sido chamado, mas também militares de baixa patente também não foram, apenas os mais experientes. V. Jorge havia dito que a armadura potente estava sem energia, e então eles pegaram um outro núcleo de fusão que fazia parte de um dos reatores da base. A base mal usava energia elétrica, e quando usavam, preferiam usar os geradores a etanol, que era muito mais prático. Então aquele núcleo estava novo, quase que sem uso. Ao general se aproximar, ele fala para V. Jorge desmontar do cavalo, pulando de cima do cavalo e caindo de pés no chão. O general mexe em sua bolsa e entrega a V. Jorge. Sem ser espertinho, troque a bateria e volte para cá. E então V. Jorge, carregando todo aquele peso em um objeto pequeno com uma mão, chega bem próximo da válvula que abria a armadura potente, deixa a bateria nova no chão e começa a tentar puxar a bateria antiga que havia sido danificada durante a viagem. A bateria tinha sido atingida e agora estava com uma deformação que atrapalhava soltar a bateria, e V. Jorge tentava puxar, mas não saía. Ele faz força com o único braço que tinha saudável e com muito esforço, a bateria sai do alojamento. Ele então a deixa no chão enquanto pega a nova, inserindo-a no lugar. Logo então, o general pede para ele se afastar da armadura. Os homens da cavalaria estavam o tempo todo apontando as armas para V. Jorge. Oficial Ritter, vá. O oficial que estava mirando em V. Jorge coloca sua pistola no coldre e o general fala a V. Jorge. Explique em bom som como essa armadura funciona. V. Jorge não demorou a falar. É só girar esse elemento que fica protegido nas costas que a armadura começará a abrir. Depois, é só se posicionar dentro. Seus braços e pernas terão lugar para encaixar. O oficial olha para V. Jorge e se aproxima da armadura. O general fala. Suba, soldado. Para V. Jorge retornar às costas do animal. A armadura potente se abria e quando o oficial entrou completamente, ao fechar todas as proteções e a válvula selar, o movimento daquela grande e robusta armadura mais uma vez estava restaurada. E então, oficial? O general olha para V. Jorge e pergunta. Por que a fala dele está assim? E V. Jorge responde. É um defeito no capacete. O general olha ao redor e então fala em alto e bom som.
Vamos retornar à base, homens. Não podemos perder tempo e nem ficarmos nos expondo assim. Barulhos de pedras e cascalhos sendo arremessados para trás e grilos era o que se podia ouvir. Bom, além dos sons dos cascos batendo no chão. Era de manhã, o sol tinha nem acabado de nascer e os homens daquela base já se deslocavam como o plano dizia. A carroça, que os homens ficaram trabalhando sem parar, ficou pronta. Mulheres e crianças dos militares se empilhavam o máximo que era possível caber ali para irem em menos viagens. Não era confortável, mas era o que se havia. O general lidera a frente junto com sua corporação fazendo a escolta. Os homens, como os soldados da guarnição, iam nas celas do cavalo para poder economizar espaço. Ir e voltar várias vezes não era uma opção que Uriel poderia permitir. Estava frio e só era possível enxergar o mínimo, mas era justamente isso que dava vantagem a eles. Sempre agir preparados quando ninguém normalmente está. Os soldados da cavalaria totalmente equipados e iam numa distância mais afastada, eram eles que seriam a linha de defesa de possíveis confrontos. Mas eles não iam num passe lento. Pelo contrário, eram as mães e as crianças se segurando onde podiam, e uma nas outras, os cavalos, muito potentes e descansados, iam sem parar. Pensando na quantidade de pessoas e peso, foi utilizado 4 cavalos para puxar a carroça. Não era uma prática que sequer havia sido tentado antes, mas funcionou muito bem. Um cavalo estava amarrado no outro, então não havia como apressar muito o passe sem causar uma confusão tremenda. Mas o passe ia muito bem e as rodas pré-guerras ajudavam a passar por aqueles terrenos. Horas atrás, para garantir a segurança do caminho, o trunfo recém-adquirido fora utilizado. A armadura potente, com o oficial Ritter a controlando, vagava pelo caminho com sua arma e munições. O que entrasse na frente dele, ele teria permissão de eliminar. Ele havia saído às 4 horas da manhã, totalmente no escuro, mas isso não era um problema. O capacete havia um farol que iluminava bem. Ele havia passado primeiramente aquela ponte da base e ia em direção até aquelas casas que faziam parte do subúrbio de Relampejos, antiga cidade de Santa Maria, onde os mercenários canibais estavam prendendo V. Jorge e Ana. Ele foi ordenado a ir até aquele lugar para checar se alguém havia passado novamente por lá, talvez deixado alguma pista para trás. E por precaução, ele iria entrar na maior parte das casas e ver se havia algum sinal de acampamento. A armadura estava com a bateria quase que cheia, e diferente da outra vez, ela estava carregada de verdade. Há uma diferença agora, e da vez que Jonas havia carregado com energia convencional, a bateria, que é o núcleo de fusão por padrão na primeira vez que é carregada nos grandes reatores nucleares, tem a carga que é a sua nominal, e após a perda dessa carga, as posteriores não são tão eficientes, elas até funcionam, mas como pela primeira vez, nunca mais. Isso significaria que ele poderia se movimentar à vontade, sendo necessário apenas cuidado para não receber danos tão críticos que estragariam a estrutura sólida da armadura, e para isso muito preparado os possíveis inimigos teriam de estar. Todo o caminho foi sem problemas, ele não havia encontrado nada, e além de passar por aquele canto cheio de casas já em ruínas, ele teria que fazer a guarda da estrada. Então ele aproveita e vai diretamente até o lugar onde V. Jorge e Ana estavam presos. Ao chegar próximo às casas onde os soldados da cavalaria estavam fazendo sua tática de guerrilha, ele vai caminhando num passe mais lento, com seu rifle apontado e pronto para atirar. Ele caminha pela estrada toda esburacada, seguindo até o supermercado, e chegando perto ele encontra pedaços de parede e de porta rolante pelos cantos. E pensar que só foi utilizada uma dessas armas. Preferiria ter guardada, apesar. Ao chegar na entrada, ele segurando a arma, aponta bem preparado enquanto olhava ao redor. Ele dava passos cautelosos, mesmo sabendo que estava quase que invencível dentro daquela armadura, e ia seguindo adiante, mas não via nada muito além de cadáveres no chão e moscas. Porém, ele percebeu algo de estranho. Havia pedaços faltando no cadáveres daqueles mercenários. Era como se um animal tivesse tentado arrancar e conseguido.
ele se mantém mais em alerta ainda. O oficial não encontra nada mais de diferente naquele lugar. Não havia sinal de outros indivíduos. Não havia rastros do possível animal. Realmente só restavam os corpos jogados ao chão e equipamentos dos cadáveres, que poderiam ser utilizados se tomados pelos homens da base. Ele decide então se direcionar diretamente para a estrada e averiguar cada lugar possível de ser utilizado contra eles durante a viagem. O general vinha como um relâmpago e, de repente, viu o homem na armadura potente. Ele estava vindo descendo o morro indo em direção à floresta do Parque das Ferraduras. O oficial olha rapidamente para trás e depois permanece até o seu superior chegar com a caravana. Quando o general chega, ele rapidamente para, enquanto todo o resto está vindo logo atrás e fala: E como está a situação? Tudo certo, senhor. Podem prosseguir adiante. Verifiquei e destruí qualquer cobertura que alguém poderia utilizar. Então agora continue indo em direção à base, não deixe que alguém nos siga. E o general segue adiante, sem ter deixado que os demais atrás tenham diminuído o ritmo por causa da sua pausa. Os cavalos passam muito rápido pelo oficial na armadura que olha para trás e começa então a correr em direção à floresta. Durante todo o trajeto, as mulheres e crianças ficam maravilhados com o tamanho do mundo, para onde elas olhavam. Por mais que tudo já estava em ruínas, sempre havia algo no horizonte. Era perigoso e cada dia poderia ser o último para elas. E as mulheres sabiam, e por isso que tudo o que Uriel havia dito fazia ainda mais sentido. O plano desejável era fazer com que não só a base fosse um lugar impenetrável, mas toda a extensão ao que os olhos conseguissem visualizar. Ao chegar perto da entrada da Vault, o passo é diminuído para começarem a parar. Os homens se espalham e deixam a entrada segura. Para descerem, as mulheres e crianças deveriam parar antes daquela trincheira que os soldados cavaram, ou a carroça ia ficar presa no buraco, mas antes delas descerem, o general pega o Pip-Boy e faz o maciço portão se abrir. Quando o portão se abre, há 2 soldados guardando a entrada, Miguel e Paulo. Os 2 apontam suas armas para o general, mas rapidamente as guardam e falam: Senhor, nós estávamos guardando a entrada. Tudo está nos conformes, senhor. O general olha para trás e depois volta a atenção a eles e diz: Ótimo, vamos entrar. Trouxemos a população deste lugar. Com o portão totalmente aberto, os homens desmontam dos cavalos e começam a ajudar a tirar suas famílias das carroças. Eles teriam que fazer mais uma viagem, mas seria a última. Aqueles homens e mulheres e crianças se espantam com tamanha estrutura, e após todos entrarem, o oficial que havia entrado juntamente do general os guia até lá dentro, descendo o elevador e indo em direção às instalações da Vault. O general teve que sair e se preparar para ir mais uma vez para a base e voltar. O elevador vai descendo e os soldados do departamento de tecnologia ficam encantados. A estrutura era maciça e tudo funcionava mesmo após 200 anos. Como será que eles fizeram esse lugar se manter por mais de 200 anos? Tem eletricidade ainda. Tecnologia pré-guerra. Eles sabiam bem como. Ao chegarem na primeira entrada, que era a porta principal subterrânea da Vault, que levava às demais partes internas, um soldado da cavalaria os recepcionou e levou para dentro, onde mostrou para as pessoas as instalações. Primeiro, ele, juntamente com o oficial, levou todos para a cafeteria. As mulheres e crianças estavam com fome. Todos poderiam ter se alimentado em casa, mas mesmo aqueles que se prepararam deveriam comer novamente. Naquele lugar havia uma abundância de comida. Os soldados haviam arrumado aquele lugar que estava com um rato mutante, mas advertiram eles que não deveriam comer naquele lugar. Apenas deveriam pegar as comidas, que estavam devidamente guardadas nas despensas e corretamente seladas em suas latas. Eles comem e gostam muito da praticidade e do gosto, mesmo após os 200 anos esperando alguém abrir o alimento. Quando todos terminam de comer, eles continuam. Quando chegam na ala de dormitórios, uma figura aparece atravessando o corredor e ele retorna. Era Mr. Gutsy, que vinha com um ar imponente. Ele para à frente do oficial e o homem fala: Alguma coisa a reportar, robô? O Mr. Gutsy rapidamente responde de uma forma neutra: Não, senhor.
e continua passando pelo corredor. Todos têm que abrir espaço para que ele passe. As crianças e as mulheres ficam com os olhos bem abertos ao verem tal coisa voar, ter múltiplos braços e 3 olhos. O oficial da cavalaria, junto com o soldado, continuam até chegar às portas, e eles vão abrindo uma por uma. Oficiais, organizem da melhor forma os seus soldados. Senhor Uriel não definiu quem será o responsável pelo comando deste lugar ainda. Então, as responsabilidades estão da maior patente até a mais baixa. Não precisa nem dizer isso, nós já sabemos. Cada família iria ficar em um quarto, e cada mulher e homem solteiros deveriam dividir quartos entre si, nunca havendo um homem e uma mulher juntos sozinhos. Era a tradição. As crianças saíam correndo ver seus novos quartos e aquelas mobílias totalmente inéditas. As mulheres falavam com seus maridos. E as nossas coisas, querido? Nós teremos nossas roupas trazidas aqui? Tenho que trazer o presente que minha mãe me deu. E o oficial da cavalaria disse: Não se preocupem. O senhor Uriel explicará cada coisa. Hoje é o primeiro dia. Um soldado do Departamento de Tecnologia pergunta ao seu superior: Senhor, e o que acontecerá com as nossas pesquisas diárias? Senhor Canavese não virá para cá. Você escutou o oficial. Ainda é o primeiro dia e esse lugar nem arrumado está. Aguarde. Depois de 1h30, as mulheres que estavam ajudando as moças solteiras a organizar toda a volta, veem que o restante das pessoas vieram. Elas estavam limpando primeiramente o corredor após terem começado pelos quartos onde morariam, e para isso pediram ajuda do oficial da cavalaria, perguntando se eles não saberiam onde encontrar equipamentos para limpeza, e o mesmo pediu para que o robô com uma aparência terrível e amedrontador, o Mr. Gutsy, as mostrassem. O general Schmidt lidera o caminho para aquelas mulheres e crianças, e depois pede para elas se estabelecerem. Após, ele chega de encontro aos oficiais que discutiam no salão principal. Senhor, nós já instruímos os soldados e as moças a se estabelecerem segundo as regras da base. As enfermeiras estão esperando. Ótimo. Não ficarei muito tempo aqui. Mantenham a ordem neste lugar. O oficial da guarnição, responsável por mais soldados naquele lugar até o momento, diz: Senhor, estamos esperando a decisão do senhor Uriel, mas acreditamos que o senhor seja escolhido para ser o comandante deste lugar. O senhor, como próximo à liderança sendo indicado pelo próprio senhor Uriel, seria a melhor escolha. Não vamos perder tempo com suposições, todos temos muitas coisas a fazer. Senhor Uriel virá amanhã para averiguar o local. Deixe este lugar apresentável. Os oficiais se sentam mais reclinados no encosto da cadeira e depois eles se levantam. Licença, senhor. O senhor tem razão. Deixaremos este lugar, como foi pedido, o mais condizente com as expectativas do generalíssimo. O general olha para os 5 oficiais se distanciando, cada um indo para uma direção, e continua andando pela volta. Ele encontra Mr. Gutsy vagando por aí como se estivesse patrulhando, e o mesmo, ao visualizar o general, se desloca até ele. Os dois permanecem em silêncio por um segundo e o general fala: Alguma coisa a reportar? Disse com uma voz firme e sem sequer se mover 1 centímetro. O robô responde, logo em seguida: Não, tudo quieto, general da base aérea de Relampejos. E o general replica: Então continue no seu dever para que continue assim. E o robô logo em seguida continua planando pelo corredor. Após certos minutos, o general havia verificado razoavelmente a situação da parte superior da volta e ele começa a subir o elevador novamente. Ao chegar no portão, havia 2 guardas, agora compostos por 2 soldados de guarnição. Os soldados da cavalaria estavam esperando pelo general, e eles começam a fazer a abertura do maciço portão, e o coronel Lorenzo e os demais estavam só à espera deles. Mais à frente estava o oficial Ritter na armadura potente. Eles começam a voltar para casa em marcha rápida, e eram quase 8 horas da manhã. Quando os soldados foram levados, suas famílias estavam os observando, e havia um comício de despedida que perdurou até depois da volta do general. As famílias se juntaram perto da entrada do portão da base e festejavam esse marco na vida de seus filhos.
Uriel visualizou e aguardava até o encerramento desse evento em silêncio, com a alta cúpula dos militares veteranos. Quando todos os soldados da cavalaria entraram, Uriel e os demais vão em direção ao centro da base. General William liderava não apenas seus soldados, mas toda a multidão ao seguir Uriel. Toda a população estava extasiada com os feitos que Uriel havia obtido. Sempre houveram pequenas vitórias e constantes obtenção de materiais. Mas agora, após anos e anos de esforços, um homem operava uma armadura potente que fazia a luz reluzir e fazia tremores no chão onde pisava. A bomba de água fazia jorrar água pura no reservatório. A plantação já estava com uma cara e um solo novo, e agora o abrigo. A moral não apenas da tropa, mas de todos os cidadãos estava alta. O elevador novamente é utilizado no abrigo. Agora apenas importantes eram levadas até abaixo do chão para o antigo refúgio. Uriel liderava, e ao seu lado, Schmidt, e então os seletos 14 membros da alta cúpula militar, os membros vivos que faziam parte do antigo grupo de Uriel, quando ele ainda era apenas um jovem, e o líder do departamento de tecnologia, Tenente Marco Canavese, o seguiam. Eles chegam ao saguão principal e começam a ver as crianças correndo por aqui e por ali. Mesmo sem entender o quão importante aqueles homens realmente eram, as crianças evitam fazer bagunça no caminho onde eles passavam. As mulheres continuavam a limpar a extensa volte, e quando um oficial da guarnição os vê passando pelo corredor, rapidamente vai até eles e presta continência. Senhores, como posso ajudar? Vá avisar para os outros homens que o generalíssimo chegou, disse o general Schmidt. Sim, senhor. O homem corre. Os 17 militares continuam até se acomodarem nos antigos móveis daquele lugar. Não demorou muito e os soldados começaram a chegar, e cada um deles batia continência e permanecia de pé, se organizando, ficando de frente a eles. Alguns minutos se passaram e todos os homens estavam ali. O saguão principal ficava de frente para a área central da Vault, e nessa parte central havia a vista das salas do térreo, e o parapeito do segundo andar, onde as crianças, com curiosidade, vinham os soldados chegarem até a porta se abrir sozinha, eles baterem continência e entrar. Um por um, e se havia chego 2 ou mais, apenas um poderia entrar, tendo os outros que esperar o primeiro bater continência. Quando todos os homens chegaram no saguão principal e permaneceram parados e atentos, Uriel começa a dizer: Mais uma vez, nossos esforços nos recompensaram, homens. Mais uma vez, nossa insistência em viver num mundo sem vida nos proporciona vitória. Eu sei exatamente o que eu digo, e não posso deixar de me compadecer pelos seus esforços. Escutem o que eu digo. Cada sentimento que vocês possuem, eu também possuo. O nosso espírito e moral não pode ser rebaixados pelas mazelas da vida. O nosso espírito é indomável, homens. Todos começam a ficar mais agitados e determinados com a nova etapa em que eles estavam vivendo. Foram selecionados e fariam história como aqueles que conquistaram e permaneceram num território além da base. Uriel continua. Sobre o refúgio, o grande esconderijo que se manteve intacto após 200 anos, eu deixo a responsabilidade e com toda certeza fará uma gestão excelente, não apenas de seus soldados, mas de todos os assuntos. O Coronel Oliveira. E então, um dos homens veteranos que estava logo ao lado, mas um passo atrás, se move para frente, ficando rente a Uriel, e permanece com sua cara fechada e olhos perfurantes. Todos os militares pensam quase que na mesma coisa. O Coronel Rodrigo Falcão? Eu esperaria o Sargento Kishimiro por sempre ter liderado os soldados de menor experiência. O Sr. Uriel deve esperar que nós ultrapassemos suas expectativas. O que se esperar dele? O coronel sempre se mostrou um excelente líder, e com certeza os anos como liderou a nossa antiga tropa de expedição quando nós éramos moços, ele vai ser um excelente comandante. O coronel, logo após Uriel terminar de falar, diz: Homens, nunca me foi atribuído a responsabilidade por tantas cabeças, mas já passei por situações mais complicadas. Não quero que pensem que, por estar abaixo do chão, não passarão por árduos trabalhos.
Esse é só um pedaço do plano e continuarão exercendo as mesmas rotinas que na base. O primeiro passo será justamente o reparo do perímetro fora da... Volte. Isso. Os soldados da guarnição deverão reparar as barreiras. Entendidos, homens? Todos, mesmo aqueles que não eram da guarnição, prestam continência, e o Uriel diz: Todos os que não forem oficiais estão dispensados e devem retornar aos seus trabalhos. Explorem o máximo desse abrigo e deixem o mais organizado possível. Os soldados, cabos e sargentos saem pela porta, sobrando só os oficiais. Uriel fala com eles de forma séria. Agora vocês estão sob o meu comando por um tempo indeterminado. O plano, além de dividir as forças e aumentar a área de controle do nosso povo, é também a utilização da mão de obra escrava. Nós decidimos que, após obter os recursos desse lugar, poderíamos capturar mais pessoas e o recurso que eles plantam fossem apenas para si. Temos uma infinidade de coisas a serem feitas no que se refere a estruturas, e eles serão essenciais. No momento, continuem mantendo a ordem como se estivessem na base. Erros não serão admitidos. Lembrem-se disso. Os oficiais, extremamente sérios, permanecem calados e Uriel termina. Um dos oficiais da guarnição será o responsável pelo departamento de logística da Volt. O oficial do departamento de tecnologia será o supervisor do departamento de tecnologia da Volt. O oficial do departamento de médicos será o doutor-chefe da Volt. Se houver algum pedido de casamento entre os soldados, deixem o pregador oficializar e aguardem que, após o perímetro estiver seguro, mandaremos homens que cuidam de animais para manter cavalos aqui também. Precisaremos de homens que levam mensagens de um lugar até o outro. Logo, o general Schmidt também colocará, juntamente com Garcia, o plano de reprodução dos animais em campos mais abertos. Uriel termina o seu discurso e o coronel Oliveira diz na mesma hora: Dispensados. Vão. E os oficiais saem logo em seguida. Uriel logo olha para o general Schmidt e diz: Mais alguma coisa a tratar, William? E o general responde: Não, senhor. Vou verificar algo com o tenente Canavese, isso é tudo. O homem olha para o general, acena a cabeça e começa a andar em direção até a saída, com agora os 13 membros da alta cúpula. O senhor não deveria o acompanhar? O senhor Uriel não precisa que nós façamos as coisas por ele, tenente. Agora vamos ver a questão do transmissor que o soldado V. Jorge disse. Após o senhor, general. No dia em que os soldados iam para a Volt, se espreguiçando no sofá, e depois um bocejo, Ana acaba de se levantar e vê a porta da sala quase fechada e uma mão no batente. Alguém estava após a porta observando lá fora. Ela se levanta e vai rapidamente ver quem era. Bom dia, disse enquanto sorria e fitava seus olhos cerrados por causa do sol em Ana. Bom dia. Ele volta a olhar para fora e ela pergunta: O que você está vendo aí? E ele responde: Está tendo alguma coisa lá no centro. Carlos acordou e provavelmente está lá na barulheira. Barulheira? Sim, muitos gritos de várias pessoas, é difícil de entender. Então vamos lá. Eu quero ver o que está acontecendo. Vamos. Mas primeiro eu vou comer um pouco. Você está com fome? Minha barriga roncou agora há pouco. Quero sim, e eu quero ajudar. Após eles terminarem de cozinhar, Bianca apareceria na cozinha sentindo o cheiro bom de comida, e logo em seguida, Tom também. Eles conversam um pouco, e assim Ana e V. Jorge saem indo em direção ao barulho. Ao chegar lá, eles viam o comício feito a aqueles cidadãos que morariam no grande abrigo da pré-guerra, com as famílias se alegrando e cantando juntos. Lá eles encontram Carlos mais distante, vendo tudo aquilo acontecendo. Naquele dia à noite, o clima ainda permanecia o mesmo, de comemoração. As luzes da base estavam ligadas, e todos poderiam andar onde poderiam ser reconhecidos. Os soldados da cavalaria estavam sentados próximo às suas casas como amigos e cantavam ícones da música da nação pré-guerra que seus pais e antecessores cantavam. Cante aí, Vitor! O homem tosse e limpa o pigarro da garganta. Todos ali na perto fazem silêncio. Serra da Boa Esperança, esperança que encerra. No coração do Brasil, um punhado de terra. No coração de quem vai
no coração de quem vem. E todos ali se juntam a ele. Serra da Boa Esperança, meu último bem. Parece que está certo aqui. Foi só configurar mesmo, Senhor Canavese. Ótimo, agora precisamos fazer o mesmo na base. Senhor, há essa opção de rede da própria Vault. Acredito que seja para os sistemas de comunicação deste lugar. Conecte então. O oficial clica no teclado do terminal e as ondas de rádio que estavam na tela, em forma de ondas sinuosas, começam a se mexer. O oficial olha para o tenente Canavese e diz: Já deve estar funcionando. Boa noite, homens. Aqui quem vos fala é o tenente Canavese. Os sistemas devem estar funcionando. O oficial acena com a cabeça para o tenente e o mesmo continua. Essa é uma transmissão interna, mas esse lugar também transmitirá diretamente para a nossa base. Próximas informações serão tratadas posteriormente. E o oficial começa a rotacionar aquele botão analógico da máquina para desligar a transmissão interna. De repente, eles ouvem uma voz. Esta é a transmissão feita pelos combatentes da base aérea de Relampejos. Nós tomamos controle de um dos diversos lugares desta cidade. Hoje fizemos história, cidadãos. Os militares, junto com Canavese, não dizem mais nada e já entendem a mensagem por trás dessa transmissão. É isto. Os homens já estão usando o equipamento para propagar não apenas dentro, mas para todos que tiverem acesso. Aqui e lá estão conectados, muito bom. Agora estarei me retirando para o meu dormitório. Amanhã quero retornar à minha casa. A madrugada se passa e agora era aproximadamente 4 horas da manhã. Estava um ar gélido e um soldado da entrada da base respirava e conseguia ver a fumaça saindo de sua boca. De repente, ele vê algo se aproximando com uma lanterna na região da testa. Identifique-se e saia de perto do portão. Sou o oficial de exploração Ritter. Estou querendo reportar a minha ida e volta. Aguarde um segundo, senhor. Vou garantir aprovação para abrir o portão. O oficial aguarda alguns minutos e ouve do outro lado. Abra o primeiro portão. Oficial, espere pela inspeção. E então se ouve o barulho do mecanismo do portão fazendo-a abrir. Ele entra e fica de frente ao vidro da guarita da entrada. Pode começar a reportar, senhor. O oficial abre a mão e mostra uma pistola de baixo calibre e diz: Um andarilho abriu fogo contra mim na minha ida. Quero adicionar essa arma ao nosso arsenal. O soldado olha para a arma e diz: Um segundo novamente. Ele vai chamar o superior dele e aprovam a sua entrada. Descansar. Oficial. Tenho ordens para você do seu superior. Deixe a armadura no departamento de tecnologia e vá descansar. Volte ao seu posto para escoltar a volta dos homens que foram até o abrigo à tarde. Certo. Vou me apressar então.